Obrigado, pastor. Obrigado, Mateus. Convido a igreja a abrir a palavra de Deus em carta de Paulo, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1. Poxa, ficou ali da apresentação. Primeira carta de Paulo, apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Todos acharam? Assim, no Novo Testamento. Nós vamos ler do capítulo 1 até o capítulo 1, verso 1 até o verso 10. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. E como está escrito também, que nessa manhã ela seja como espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, das juntas e das medulas, e é apta para discernir as intenções e pensamentos do coração. Assim como essa palavra produziu em mim entendimento, clareza, pela vontade do Senhor para a minha vida, que possa produzir também entendimento, clareza, discernimento e ação do Espírito Santo no meio da sua igreja. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Podem assentar-se. Amados, para quem gosta de um pouquinho de história, a carta, só explicando aqui um pano de fundo, né? O que era a igreja de Tessalônica? A igreja de Tessalônica era uma igreja, Tessalônica era a capital da Macedônia. Quem estudou história vai lembrar que a Macedônia já tinha uma história, se eu não me engano, no ano 356, o rei Filipe da Macedônia derrotou em batalhas nas ilhas gregas, Atenas, Esparta, né? Principalmente que os gregos já estavam fragilizados e parcialmente destruídos pelas guerras anteriores, pelas guerras chamadas Guerras do Peloponeso. São narrados no livro do historiador Tucídides, é um livro assim, desse tamanho, mais grosso que a Bíblia. As chamadas Guerras do Peloponeso. E aí, em 356, um rei forte se levantou, um rei chamado Filipe da Macedônia, né, que foi depois o filho dele, Alexandre o Grande, era filho de Filipe da Macedônia, que propagou conquistou, né, daquela área todinha da Europa até o Egito, conquistou todos os povos, todas as nações. Tem filmes, tem vários livros que falam a respeito das conquistas de Alexandre. Mas antes de Alexandre, o seu pai Filipe já tinha conquistado a Grécia, que
anteriormente era um império, né? Não só na questão de poderio bélico, de conquistas, né? O famoso exército de Esparta, principalmente, né? Então, eles conquistaram várias terras. Isso foi cerca de 356, né? O nome Tessalônica foi quando foi dado em homenagem à filha de Filipe, na verdade, o rei Filipe da Macedônia. Quando ela nasceu, ele ficou sabendo que eles venceram a batalha numa cidade chamada Tessália. Daí vem o nome Tessalônica, por causa da filha de... Só um pano de fundo aqui histórico para os irmãos entenderem que nós vamos falar aqui a contextualização. Essa igreja, então, surgiu cerca do ano 50, já da era cristã, cerca de 400 anos, mais ou menos, porque os registros dessa época não são exatos, né, como hoje, não tem os anos exatos, mas cerca de 400 anos chega ali a igreja, então. Naquela época já não era mais o domínio grego e nem domínio macedônio, porque a cidade de Tessalônica, então, capital do Império Macedônio, então, era de domínio dos romanos, assim como Jerusalém, quase todo mundo da época era de domínio. Naquela época o que estava em auge era o Império Romano. E ali chega o Evangelho. A explicação do início dessa igreja está lá em Atos 17. Vai dizer que chegou ali Paulo, Timóteo e Silas para começar aquela igreja. Eles foram pregar numa sinagoga, procurou por uma sinagoga de judeus. Teve uma confusão, teve um tumulto, eles foram expulsos, entre aspas, da cidade. Tiveram que sair dali à noite, por causa da confusão. Era uma cidade idólatra, né, ligada ao paganismo, como a maioria das igrejas da época, das jovens igrejas cristãs, ligados à idolatria e principalmente ao culto ao imperador. O imperador aqui já disse em outra pregação que ele era considerado um deus, na verdade. Ele era muito mais do que um rei, muito mais do que um imperador, uma figura humana. Os reis antigos dos impérios sempre colocavam a si mesmo como sendo Deus, assim como os faraós do Egito também faziam. Então existia o chamado culto ao imperador. E esse era o cenário, então, que eles chegaram, né? Enquanto eu escrevia aqui esse sermão, meditava nele, né? Eu pensei que interessante, né? A cidade de Tessalônica, o reino da Macedônia, foi o reino dominado por o grande imperador Filipe da Macedônia, que havia dominado os gregos, que era uma potência na época, capital de um vasto império. Depois chega os romanos, também conquista, né? 300 anos, 200, 300 anos depois chegam os romanos, os exércitos romanos, conquista, mas no ano 50 quem chegou? Chegou o Rei dos Reis, chegou o Senhor dos Senhores, aquele que haveria de conquistar para todo sempre. No ano 50 chega o Evangelho na capital da Macedônia, em Tessalônica, e eu falei, que maravilhoso, né? Os reinos desse mundo passam, todas as batalhas passam, até aquelas que hoje nós assistimos e achamos que não vai acabar nunca, as guerras do presente, guerra da Rússia e da Ucrânia, guerra no Oriente Médio, né? Guerra, o Trump querendo sempre declarar guerra, né? com um, com o outro, e quando não é ele, é o Putin, e assim vai indo, né? Então a gente sempre vai assistindo, a gente vai vendo que no passado houve vários, quem gosta de história, houve vários impérios, houve vários reis, houve vários imperadores, mas um homem, um grupo pequeno de 3 homens chegou ali, procurou uma sinagoga de judeus para dizer, olha, tudo aquilo que vocês leram nas escrituras a respeito do Messias, a respeito do Cristo se cumpriu, e eu vou falar desse cumprimento para vocês até hoje, porque eu tive um encontro com ele no caminho de Damasco, ele apareceu para mim, eu perdi a visão por alguns momentos, por um pouco de tempo, porque ele se revelou a mim e começa a falar e começa a pregar, e ali a mensagem começa a fluir, e ali nasce o embrião da igreja de Jesus Cristo em Tessalônica. E aí, amados, então esse é o cenário, esse é o contexto. Era uma igreja pequena, tá? Tessalônica tinha cerca de 100 mil habitantes, 80, 100 mil habitantes. As maiores cidades da época, a gente tem uma visão do mundo antigo, que são cidades como hoje, né? Imagina Campinas com 1,5 milhão de habitantes. Não, Macedônia era uma cidade importante do Império Romano, tinha cerca de 80, 100 mil habitantes. E a igreja, quando Paulo está escrevendo aqui, quantos membros tinha? O que vocês acham que tinha? Era mais ou menos do tamanho dessa, irmãos.
Era uma igreja de 50, 60, talvez no máximo, segundo os historiadores, 80 membros. Talvez chegasse a 80, 100. Mas era uma igreja desse tamanho. E olha então o que Paulo vai dizer dessa igreja quando a gente olha para nós mesmos, porque a igreja não é parede, irmãos. Igreja somos nós. Igreja é onde o corpo de Cristo se reúne para adorá-lo, para falar das coisas dele, mostrar as coisas que ele tem feito em nosso meio e falar da vinda dele, nos alimentarmos da esperança. Isso é a igreja de Cristo. Sabe por quê, irmãos? A hora que a perseguição vier, e pode ser que venha, isso aqui tudo, essas paredes não vão existir mais. Mas se nós tivermos essa consciência e tivermos firmados em Cristo, a igreja Nazareno do Guanabara continuará existindo, congregando até a volta dele, mesmo que não tenha paredes, mesmo que proíbam, mesmo que destruam as paredes. Glória a Deus. Nós estaremos reunidos e congregados como igreja do Senhor, uma pequena parte dela, né, chamada de Nazareno Guanabara. E Paulo então vai começar falando, né, com essa igreja. Ele vai começar dizendo o seguinte, ele vai dizer primeiramente, cadê aqui onde está? Sempre damos graças a Deus por todos nós, por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de Deus nosso Pai. E aí ele vai dizer aqui um detalhe importante a respeito, né, da oração. Ele vai dizer que damos graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Oração sem cessar, irmãos. A oração comunitária, essa oração pela igreja, essa oração pelos irmãos, é o combustível, motivada pelo Espírito Santo, é o combustível que alimenta a igreja, é o combustível que alimenta as nossas vidas. Vocês já repararam que, assim como eu, que tenho 30 anos de convertido, talvez tenha alguns que já têm esse tempo de caminhada cristã, até mais do que isso, e caminhada cristã não se conta por tempo. Não quer dizer que eu seja melhor ou mais crente do que quem tem um ano de fé, não, irmãos. Porque todos nós temos os nossos altos e baixos, e é perfeitamente normal e aceitável isso. Mas você já reparou que aquela fase da vida que você mais dobra o joelho, que você mais ora intensamente, que você mais clama pela igreja, que você mais clama pelos irmãos, que você está orando, você lembra do irmão que está desempregado, que você está orando, você lembra do irmão que está doente, que você está orando, você lembra do irmão que está passando uma tribulação, passando uma dificuldade. Vem um amor no coração, vem um ardor, sabe, um desejo de que Deus faça um milagre na vida dele, de que Deus derrame o seu favor, a sua graça na vida dele, às vezes numa madrugada, ou às vezes de manhã, já acordado, lavando uma louça, começando o seu dia de trabalho, no carro. Aquela fase da vida que nós oramos mais intensamente é a fase que nós mais amamos a igreja, é a fase que mais nos aproxima de Deus. E olha que interessante, Paulo passou por problemas ali, teve tribulação no início quando plantou aquela igreja, provocaram um tumulto ali, dizendo que eles é que estavam causando todo aquele rebuliço, aqueles alvoroços. Foi nessa época que diz assim, aqueles que transtornaram o mundo chegou até nós. Foi nessa época, foi no plantio da igreja de Tessalônica. E Paulo teve que sair Paulo era para ter saído dali com o coração duro, né? Ruim, falar aquela igreja ali me expulsou. O pessoal armou um tumulto ali, tive que sair dali à noite, quase que correndo. E Paulo vai dizendo para a sua igreja, então, para os seus filhos na fé, ele vai dizer assim, as nossas orações sem cessar, recordando-nos diante de Deus Pai, apresentando-vos diante de Deus e Pai, apresentando-nos uns aos outros. Irmãos, quando nós oramos uns pelos outros, nós não temos tempo para falar mal da igreja, nós não temos tempo para falar mal de pastor, nós não temos tempo para falar mal de irmão, nós não temos como falar mal de ninguém, porque a gente fica tão cheio, tão transbordante do amor ágape, do amor filial, que é esse amor que nos une, e não tem como. Quando você vê que tem alguém murmurando, quando você vê que tem alguém que está falando mal da igreja, quando você vê que tem alguém falando mal de pastor, mal do irmão, pode ter certeza que essa pessoa não está orando. Chega para falar, irmão, ora mais. Você tem orado? Não vai falar mal, não tem como. Não tem como, primo, você falar mal de alguém que você ama intensamente. Você só vai desejar o bem para ela. E é isso que Paulo está falando logo aqui no início, na abertura, onde ele dá as ações de graças dele.
E aí Paulo, né? Paulo vai dizer, vai falar de 3 características que eu quero apresentar para você essa manhã. 3 características dessa igreja. E aí eu penso, volto a dizer aqui, eu penso na nossa igreja Nazareno Guanabara. Eu coloco ela nesse padrão, nessa régua, nesse termômetro. E vejo que tem muita identificação para essa igreja. Paulo entende claramente que virtudes, se não tornarem ações práticas, não passam de sentimentos. Você pode ser uma pessoa virtuosa, você pode ser uma pessoa do bem, ou quando você olha para você mesmo, ou quando outros te dão uma referência, um feedback, mas se as nossas virtudes não se traduzirem em ações práticas, elas não passam de puro sentimento e sentimentalismo. Para Paulo, nossas palavras e expressões, por mais genuínas que sejam, devem preceder nossas ações. E aí eu quero lembrar aqui de um pensador, esqueci o nome, fugiu agora o nome da área dele. Ele escreveu um livro chamado Geração Líquida, Bauman. Bauman escreveu A Geração Líquida. Ele vai dizer que nós somos uma geração de contratos temporários, uma geração que não entende o que significa compromisso. Palavras de ações, palavras sem ações não passam de folhas ao vento. São as ações que determinam o valor de nossas palavras. E é isso que Paulo vai falar agora a respeito dessa igreja. Ele vai dizer assim, olha, vocês têm virtude, mas vocês têm ações concretas que acompanham essas virtudes. Por isso Paulo vai dizer para ele o seguinte, vocês, lá no final ele vai dizer, vocês se tornaram um modelo. Para ser modelo de alguma coisa, você tem que dar exemplo, você tem que ser o exemplo na prática. E Paulo então vai dizer, Paulo vai definir, primeira parte aí, quando ele fala adiante, sem cessar, recordando-nos diante de Deus nosso Pai, aí ele vai dizer a primeira característica, ele fala, da operosidade da vossa fé. Quando eu li isso aqui, eu falei, que palavrinha complicada, deixa eu tentar entender o que é isso aqui, operosidade da vossa fé. Eu já li isso aqui 1 milhão de vezes e não entendi o que significa operosidade da vossa fé. E Paulo, o que ele está falando aqui? Ele está dizendo, é isso que ele está dizendo, a fé verdadeira sempre produz ação. A operosidade deles é o seguinte, a fé de vocês não é uma fé de palavras, é uma fé de ação. E num contexto que eles estavam vivendo, da igreja primitiva, naquele contexto de perseguição violenta, naquele contexto onde não se podia falar abertamente, eles falavam, claro, mas não se podia falar. Naquele contexto ali, a fé era uma fé muito mais do que palavras. Quando Jesus chama para ser testemunha, Atos 1:8, ele vai dizer, e ser-me-eis testemunhas. O que ele está dizendo? Muita gente entende equivocadamente esse texto, para nós sairmos falando. Testemunha é muito mais do que falar. Tanto é que a palavra no original é mártir, no grego é mártir. A palavra original para testemunha é mártir. Mas não significa que a testemunha seja mártir. Ela ganhou esse conceito de mártir depois, quando os cristãos começaram a morrer. Então começou a associar-se a palavra testemunha à morte. O sentido original não era de morte, mas ganhou isso por causa dos mártires, daqueles que morreram em favor de Cristo. Então a fé genuína, ela produz ação. Não é apenas uma crença intelectual, nem apenas um discurso religioso. Como às vezes você fala com as pessoas, elas falam assim, eu tenho muita fé. Você já viu gente que conversa com pessoas e fala, tenho fé. Você tem fé? Tenho fé. Mas que fé? Qual a dimensão da sua fé? Que tipo de fé? Tem fé de mais, fé de menos? Muita fé e pouca fé. A Bíblia vai dizer, a fé que move montanhas é o tamanho da fé de um grão de mostarda, Jesus falou. Olha só, vocês querem mover montanha? É só ter uma fé de um grão de mostarda.
E o grão de mostarda era menor das sementes da época, não sei se ainda é até hoje. Nós vamos encontrar, Bonhoeffer vai escrever da graça barata, que eu vou citar um pouquinho mais adiante. Que fé é essa, gente? A fé não é intelectual, não é algo intelectual, não é um sentimento. Tiago escrevendo, ele vai dizer assim: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago 2,17. E aí em seguida ele diz: crês tu que há um só Deus, que é Pai de todos? Ele vai dizer: os demônios também creem e tremem. É isso que ele quer dizer. A fé precisa de ação. Fé mais ação produz resultado. Fé sem ação não produz resultado. A fé sem resultados é uma ilusão. Na verdade, a fé sem resultado é uma idolatria. Quando você diz que tem fé, mas não, essa fé não é operosa, como Paulo está falando aqui aos Tessalonicenses, é uma fé de idolatria. A fé operosa é uma fé que trabalha, que se move, que age para além das circunstâncias. Vocês estão pegando? Uma fé operosa é uma fé que age, é uma fé que move, é uma fé morta. A segunda frase que Paulo vai usar aí, ele vai usar também outra palavrinha complicada aqui de entender. Vai falar assim, continuando aqui, vou ler de novo para vocês entenderem a sequência aqui, ó. Recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, primeiro, da operosidade da vossa fé, e agora, segundo, da abnegação do vosso amor. Por que Paulo ficou usando essas palavras difíceis, meu Deus do céu? Operosidade, abnegação. Vamos entender o que é abnegação. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, irmãos: o amor cristão não é um sentimento. Ele se manifesta em entrega. O amor abnegado é aquele que entrega o pouco que tem, ou nada que tem, em favor de outro, muitas vezes sem levar em conta quem é o outro. A viúva de Serepta de Sidom ofertou o seu último alimento. Todos conhecem a passagem? Quando o profeta chega, ela fala: não tenho nada aqui, senão um restinho de farinha, um pouquinho de azeite. E o que ela diz em seguida? Para eu e meu filho comer e depois morrermos. Aí no texto, irmãos, era o último alimento deles. Era um pouquinho de farinha e era um pouquinho de azeite para comer e morrer. Esse é o amor abnegado. Mas ela diz ao profeta: mas venha, se ajunte a nós. Por causa da crise que havia naquela época, da falta de alimento também, das guerras que tinha também naquela época, da perseguição que também existia naquela época, da viúva de Sarepta de Sidom. Então o amor abnegado é o amor que entrega tudo. É o amor que entrega o pouco ou nada. A viúva pobre ofertou uma moedinha, parábola de Lucas 15. E por fim, Jesus ofertou-se a si mesmo, por você e por mim, e por toda a humanidade. Foi esse amor que levou Jesus à cruz. O amor abnegado. Eu abro mão de mim em favor do outro, em favor do pecador, em favor do condenado, em favor do perdido. Filipenses 2, de 5 a 11, né? De sorte, irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas renunciou-se a si mesmo, tomando forma de servo e achado na forma de servo, fez semelhante aos homens, e foi fiel até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Lá quando Jesus está nos minutos finais lá no monte, ele diz, fala: Pai, Jesus estava em agonia. O texto diz que o seu suor saía pelos poros em forma de gotas de sangue. Isso não é uma analogia, irmãos. Existe um fenômeno científico estudado, que em situações de extrema agonia a pessoa pode começar a exalar sangue. Pesquisem.
Pessoas acham que isso é só uma analogia. Ele estava em extrema agonia. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for, faça-se a sua vontade. Isso é o amor abnegado. Quando ele chega para Pedro, lá no finalzinho do Evangelho de João, se eu não me engano, capítulo 21 ou 22, chega para Pedro: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Todos já conhecem também a terceira pergunta. E Pedro não responde. Ele fala: apacenta o meu rebanho. Dali em diante ele está dizendo: olha, quando eras mais moço, cingias-te a ti mesmo e ias para onde você queria. Mas vai chegar uma hora que você vai ser conduzido pelo Espírito Santo, você não vai ter mais vontade. Você precisa amar as minhas ovelhas, você precisa apacentar o meu rebanho. Isso é um amor abnegado. Essa igreja demonstrou amor abnegado. Olha o modelo, olha como é sério isso, irmãos. Olha o modelo que Paulo está dizendo. E Jesus diz para nós: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma cada dia a sua cruz e siga-me. Está lá em Lucas 9, 23. O amor abnegado, irmãos, é aquele que coloca o reino de Deus acima dos próprios interesses. Vou repetir. O amor abnegado é aquele que coloca os interesses do reino de Deus acima dos seus próprios. Né? Cantou aqui hoje, um cantor? Que diminua eu e que ele cresça. João 3,30, foi João Batista que disse isso. Não importa que ele cresça e que eu diminua. Essa música é baseada em João 3,30. James Hunter, no livro Monge Executivo, um livro que eu comprei na época que saiu, eu li umas 10 vezes esse livro fantástico. Ele apresenta o estilo de serviço, o estilo de liderança pelo serviço. E ele vai dizer o seguinte, uma frase: o amor é o que o amor faz. Nós temos um conceito errado de amor. Nós temos um conceito filosófico. Nós temos um conceito helenístico de amor. James Hunter vai dizer, falando de Jesus Cristo e do exemplo dele de liderança pelo serviço. Depois ele lançou um outro livro também, que é O Líder que Serve, O Líder Servidor, se eu não me engano, o segundo livro dele. Ele vai falar que o amor é o que o amor faz. As pessoas estão muito fáceis hoje em dia, né? Eu te amo, irmão. Eu te amo para cá, eu te amo para lá. Né? Mas quando é que você vê que uma pessoa realmente ama a outra? Quando ela demonstra. Aquela pessoa está passando por dificuldade, ele está junto, está lutando, está orando, está tirando um pouco que tem, está dividindo, está carregando nos ombros, como fez o bom samaritano, né? Passou o sacerdote ao largo, passou o levita ao largo, o bom samaritano cuidou dele. Esse é o amor, o amor é o que o amor faz. Pode escrever isso aí para você usar nas suas pregações, nas suas palestras. Jesus ensinou isso em várias ocasiões. Na parábola da pérola de grande valor, ele vai dar esse exemplo. Aquele que deixa tudo e pega a pérola de grande valor, que é Cristo. Na história de Zaqueu, o que Zaqueu fala? Zaqueu entende, se eu defraudei alguém, eu vou devolver quadruplicado. E no encontro do jovem rico, nós temos uma experiência contrária. O jovem que não conseguiu provar, que talvez se assemelhe mais a essa geração, se assemelha mais a esse tempo. Vivemos uma geração muito apegada às coisas materiais, mas o Evangelho nos chama ao desapego. Billy Graham certa vez disse: o amor cristão sempre envolve sacrifício. E a igreja de Tessalônica demonstrava e demonstrou esse amor na prática. Era como se Paulo estivesse fazendo um checklist. O que é um checklist? Diz que ama, mas faz. Vou fazer um tiquinho aqui. Ok, aprovado. A fé deles é uma fé de boca, de palavra, ou uma fé operosa? É uma fé que realiza, que faz. Aprovado. E nós? Como Jesus hoje, olha ali, a Guanabara. A igreja dele, no Brasil, em Campinas, no mundo.
Será? Xizinho, né? Para o professor corrigir no prova, né? Xizinho ou correto ou não? Errou. O amor abnegado, me lembrei também de uma situação interessante e até engraçada, né? Você faz a visita para um pobre, a respeito da viúva pobre, a respeito da viúva de Sarepta. Você vai, o pobre às vezes não tem quase nada. Você almoça lá, né? Parente, amigo, conhecido. Você almoça, ele não tem nada, ele divide o que tem com você. Convida para ficar mais tarde para o café da tarde, se bobear até janta, né? E às vezes ele não tem nem para ele direito. De uma forma simplória, é um amor abnegado. E você vai na casa de um rico, às vezes, nem um copo d'água ele te oferece, né? Pessoa muito rica. Você olha, gente muito rica, você olha se a casa é grande, e parece que é tudo minimalista, tudo vazio. Você não pode nem um filtro para beber água, pastor. Que sejamos simples e pobres no espírito e na alma. Não em bens, porque não é pecado ter bens. Riquezas, se você souber usá-las com sabedoria, com gratidão a Deus. Terceiro e último, a esperança que produz firmeza. E Paulo vai dizer isso aqui, ó. Ele está falando da firmeza da vossa esperança. A esperança firme não é uma esperança também vã. Não é uma esperança que se fundamenta no nada, no vazio. É uma esperança que se fundamenta naquele que é a própria esperança da humanidade. Essa igreja estava vivendo em meio a perseguições. Muitos cristãos ali provavelmente haviam sofrido perdas por causa da fé. Era uma igreja marcada pela perseguição. Volto a dizer, como a maioria das igrejas neotestamentárias, a igreja primitiva. Era uma igreja marcada pela dor. Era uma igreja marcada pela violência, pelo luto constante de irmãos e até parentes que eram sacrificados no início da era cristã. Mas eles tinham a firmeza da esperança. Eles não perderam a firmeza da esperança. Me lembrei quando estava escrevendo isso aqui dos discípulos no caminho de Emaús, Lucas, se eu não me engano, 22, se não foi por ali. Quando os discípulos estão descendo ali, aquela cena é icônica. Eles saíram de Jerusalém, a ordem não era para sair de Jerusalém, eles estavam caminhando para uma aldeia chamada Emaús, os dois ali, um mais negativo que o outro, que se passasse na frente da fotótica saia revelado, como dizia antigamente. Tão negativo, né? Um comentava uma coisa negativa com o outro respondia. Poxa vida, né? Nada do que ele falou aconteceu. E agora, o que será de nós? Quem poderá nos defender? O que vai acontecer conosco agora? Eles já tinham feito a pergunta para Jesus. Lá mesmo em Atos 1:8, que eu citei agora há pouco. Quando Jesus cita aquela frase, mas recebereis virtude e ser-me-eis testemunhas. Mas antes disso, eles mesmos já tinham feito a pergunta para Jesus: Senhor, e Jesus estava ali ressurreto, aparecendo para eles. É o Senhor mesmo que ainda vai restaurar o reino nesse tempo a Israel? Restaurarás tu o reino nesse tempo a Israel? A resposta de Jesus, que fica no meio entre essa ordenança, ele vai dizer assim: não compete a vós saber os tempos, senão ao Pai. O que Jesus está querendo dizer? Vocês estão preocupados com as coisas deste mundo. Vocês estão fincados com os pés nesse mundo. Vocês estão morrendo de medo. Está tudo bem, não é errado ter medo também, não é pecado. Está agonizando porque os romanos estão aí, cobrando imposto, assediando as mulheres, maltratando todo mundo. A violência é grande, a miséria é grande. Mas não é isso
Tirem os olhos de vocês disso. Porque esse reino, o que eu leio na resposta de Jesus? Esse reino vai passar. Esse reino aqui vai passar, como passou. Aguenta firme, segura aí. Então faz o seguinte: enquanto isso, vocês vão e sejam minhas testemunhas. Vamos construir um outro reino. Vamos construir um outro reino que é eterno. Vamos ampliar este reino, porque o reino já tinha chegado com Jesus, na verdade, né? Para de olhar para o presente. Para de se preocupar se eu vou restaurar o reino. Vocês não entenderam nada do que eu falei. E os discípulos do caminho de Emaús são a mesma coisa, né? Quando Jesus aparece para eles ali, eles olham ali, apareceu um transeunte ali, um mandarilho, sei lá quem, né? Ah, você não sabe das coisas que aconteceram em Israel, dos eventos dos últimos tempos aí que aconteceu? Não, Jesus dá uma de Miguel, não. Pô, fala para mim o que aconteceu. Então, aconteceu assim, assim, assado, ele veio, acreditávamos que ele era o profeta, que estava cumprindo a profecia, e também acreditávamos que era ele que ia restaurar o reino a Israel nesse tempo. Às vezes, irmãos, a nossa esperança, ela está nas coisas desse tempo. Isso do Brasil se reflete muito hoje na questão da política. Nós estamos achando que é o homem A ou o homem B que vai resolver os problemas da nação. E eu cheguei a essa conclusão: não é. Pode entrar quem for. Pode ser o candidato A ou pode ser o candidato B. Pode ser do partido A ou do partido B. Pode ser da ideologia A ou da ideologia B. Quem vai continuar reinando é o pecado. Quem vai continuar reinando é a corrupção. Quem vai continuar reinando é a maldade. Não tem. Talvez um pouquinho melhor do que o outro, numa escala um pouco menor. Não tem ninguém perfeito para administrar esse país ou esse mundo. Por isso que Jesus, o mesmo desafio de Jesus daquela época: olha, para de olhar para agora e vamos continuar avançando, levando o reino de Deus. Jesus continua desafiando. Porque a esperança das nações, do pecador, não está em homens. A esperança das nações do pecador está naquele que pode perdoar pecados. Daquele que pode limpar, salvar, curar e nos conduzir até a vida eterna. Essa é a esperança. Então Paulo está falando o quê? Da firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo assim, com tudo que aconteceu, eles permaneceram firmes. O teólogo Bultmann, que criou a teologia da esperança, ele vai dizer que esperança não diz respeito à escatologia. A esperança está viva neste momento, agora. Quando nós cremos em Cristo, que a nossa esperança está viva. Ela é escatológica. Ela é para amanhã. Ela é para a vinda de Cristo. Mas ela é para o agora. Ela é para o hoje. Para nós tomarmos cuidado para não colocarmos o nosso coração e os nossos olhos na falsa esperança desse mundo. Quando os discípulos caminhavam em Emaús, já antecipei aqui, e Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé não pode se basear nas circunstâncias. A verdadeira fé se baseia na esperança daquilo que não vemos. E outra vez o apóstolo Paulo vai dizer, falando aos Coríntios: nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem subiram ao coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a esperança do cristão. Mas quando tudo isso falha, a esperança cristã permanece, porque ela está fundamentada em Cristo. E para finalizar esses 3 tópicos, outro teólogo famoso, que o nome é bem parecido, Jürgen Moltmann, escreveu: a esperança cristã, esse sim era um teólogo escatológico, ele vai dizer: a esperança cristã nasce da ressurreição de Cristo, por isso ela não pode ser destruída pelas circunstâncias. Nós temos a esperança que ela é real, que ela é hoje, ela é presente, ela é viva, mas não está baseada em homens, não está baseada nas coisas desse mundo. Mas nós temos a esperança escatológica. Vivemos por ela, porque sabemos que tudo não termina aqui. Hoje recebemos a notícia que o Miguelzinho foi. A igreja orou por ele muito tempo.
incessantemente. Todos nós vamos um dia, essa é a verdade. Alguns ainda novinhos, como Miguel, outros Deus vai permitir seguir a jornada por muito tempo, até os cabelinhos ficar brancos, talvez com uma bengalinha na mão. Como diz o salmista, a vida de 70, 80, o que passa de ser enfado e canseira. É verdade. Mas e depois? Tudo acaba? Não. É a nossa esperança escatológica. É que ele volte e viver com ele para a eternidade. E aí ele vai dizer o seguinte. Agora Paulo fala uma coisa tremenda. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra. O nosso evangelho chegou também de forma operosa, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo vai chamar eles de irmãos. Ah, irmãos, a palavra mais linda que existe no cristianismo. Essa palavra, irmãos. Quando eu me converti há 30 anos, eu olhei para aquela igreja de 700 membros, a igreja batista do Parque América. Eu não era nazareno, irmãos. Infelizmente, eu não conhecia a igreja nazareno daquela época. Porque se conhecesse, eu teria sido nazareno daquela época. Muito boa a igreja batista, mas a nazarena é melhor. Mas eu olhei para tudo aquilo, aí os irmãos, Pai do Senhor, irmão. Não é Pai do Senhor que eles falavam assim, era graça e paz. É as saudações de Paulo. Eles usavam a saudação graça e paz, graça e paz, graça e paz. Eu chegava e falava, gente do céu, né? Aí a música era, tem um amigo, família, muitos irmãos. Ô Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Quantos irmãos? Falei, meu Deus, que alegria, quantos irmãos eu tenho. E por que nós temos? João 1,12 vai dizer, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, não aqueles que nasceram da carne e do sangue, mas aqueles que foram adotados, assim, crê a nossa doutrina armínio wesleyana, aqueles que foram adotados pela família de Deus. Nós somos adotados, irmãos. Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém, estava perdido no mundo e nós somos adotados e ganhamos muitos irmãos. Que alegria poder orar com os irmãos, que alegria poder compartilhar com os irmãos vitórias, às vezes lutas, lágrimas. Essa família, hoje é um culto da família, pastor, culto da família. Olha que lindo isso. E por causa dessas virtudes, finalizando, Paulo vai fazer essa afirmação impressionante. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Aquela igreja simples, sofrida, perseguida, de gente pobre, maioria trabalhadores, se tornou um modelo para outras igrejas. Eles se tornaram imitadores dos apóstolos. E Paulo vai dizer essa expressão, ainda dentro desse texto que nós lemos, vocês se tornaram nossos imitadores. Sabe o que ele está dizendo aqui? A gente tem um conceito errado de discípulo. Discípulo não é um aluno. Discípulo não é o que senta e aprende a sentimentos, coisas intelectuais e vai embora. O discípulo é aquele que tem que ser imitador. Ele tem que se tornar a expressão exata do seu mestre. Esse é discípulo. E Paulo está dizendo o seguinte, vocês se tornaram imitadores, né? Vocês verdadeiramente se tornaram nossos discípulos, por causa do amor abnegado, por causa da fé operosa e por causa dessa esperança que vocês têm no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês estão entendendo, irmãos? Só um. Amém. Tudo isso porque eles receberam a palavra em meio à tribulação e com alegria no Espírito. John Stott escreveu, a igreja não existe para si mesma, ela existe para refletir Cristo ao mundo.
A igreja de Tessalônica nos ensina algo importante. A vida cristã verdadeira se manifesta em 3 realidades: uma fé que trabalha, uma fé operosa, um amor abnegado que se sacrifica e uma esperança que permanece firme, mesmo contra as circunstâncias. É a esperança que crê contra as circunstâncias. E a pergunta que fica para nós é: que igreja hoje poderia receber o selo de modelo? Eu acredito, irmãos, nesses 3 anos de Nazaré no Guanabara, que nós poderíamos receber o selo. O que você acha? Talvez falta um pouquinho, alguns ajustes pequenos, né? Para a gente também não se vangloriar, não se encher muito e achar que está tudo acabado, já está tudo pronto. Talvez, né? Aquela frase, tá bom, mas pode melhorar. A gente tem que sempre procurar melhorar. Amém? Amém. Glória a Deus, fica de pé. Amém. Quero orar com você, nós vamos cantar um cântico depois, em seguida, o pastor Rogério vai dar a bênção. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está a tua igreja, Senhor, a nossa igreja. Igreja do Nazareno Guanabara, Senhor. Igreja que o Senhor ama e tem cuidado, meu Pai. Estamos gratos e alegres por isso, Senhor. Ensina-nos. Parece duras lições às vezes, para que possamos viver a caminhada cristã, expressar a caminhada cristã em nós, como membros do corpo, Senhor. Ensina, Pai. Ensina o teu povo. Ajuda, dá orientamento, dá direção no Espírito Santo. Não podemos viver nada disso que o apóstolo Paulo escreveu aqui, pela própria vontade, pela carne, pela nossa inteligência. O Espírito Santo em nós que opera essas coisas. Ensina, para que possamos também, assim como a igreja de Tessalônica, possamos ser modelo nesse mundo, que as pessoas olhem e digam: essa é uma igreja boa, essa é uma igreja que parece com a igreja de Cristo. Nós te damos graça nessa manhã. Pedimos que os teus filhos tenham um fim de tarde agora, a segunda parte do dia abençoada, e descanso no Senhor para enfrentar a semana, Senhor, com a graça do Senhor. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus.